E, pessoal, o primeiro segmento do podcast é o assunto da semana. E não poderia ser outro, senão a bolada que Patrick Mahomes assinou com o Kansas City Chiefs. Um contratozinho de 10 anos no valor de 450 milhões de dólares, podendo chegar a 502 milhões com incentivos, bônus, essas coisas. No bônus de assinatura de 10 milhões de dólares, 141 milhões garantidos e um salário médio de 45 milhões de dólares por ano, durante 10 anos. Berg, esse salário astronômico, 10 milhões a mais do que o segundo salário até então, que era do Russell Wilson, que é 35 milhões no Seattle. É a pergunta de praxe, mas tem que fazer. Mahomes merece receber esse salário? O que você acha que o Kansas City pensou para assinar esse salário desse porte com o Patrick Mahomes? Cara, eu tenho alguns poréns, mas já para responder a tua pergunta de cara, sim, merece. Se tem alguém que merece um contrato assim, bizarro dessa forma, o maior contrato da história dos esportes é o Patrick Mahomes. E é uma coisa até assim que foi um fenômeno, né, Fel, que ninguém achou estranho, ninguém ficou impressionado, todo mundo falou, esse cara merece. A opinião pública, a opinião dos jogadores, todos os jogadores da NFL somente elogiaram. E é muito claro por quê? Porque a primeira temporada dele, né, tirando a temporada rookie, que ele jogou só um jogo, na primeira temporada dele já foi MVP e já quebrou o recorde de touchdown. Segunda temporada dele, ele foi MVP do Super Bowl ganhando o jogo. Ele é fora de série, é surreal. Eu vi um stat que me chamou muito a atenção, que ele nunca perdeu um jogo por mais de 7 pontos. Isso é surreal. Em 2 temporadas ele não perdeu um jogo com mais de 7 pontos. Surreal. Outro stat dele que também chama muita atenção é que ele já tem o maior número de comebacks em playoffs por mais de 2 pontos, por mais de 2 dígitos de toda a NFL, a não ser Tom Brady. Então ele tem 15 anos de idade, o Tom Brady tem 60 e ele é o segundo já que em maior número de comebacks por 2 dígitos. É um stat surreal. Mostra que ele sempre bota o time dele em posição para ganhar. E outra coisa que chama muita atenção também é que ele já seria, o Kansas City Chiefs já seria uma dynasty, uma dinastia com o Kansas City Chiefs se não fosse o offside do... Agora não vou lembrar o nome do jogador do Kansas City Chiefs Clark, que fez não, o offside. Frank Clark. Frank Clark, perfeitamente, Vitor, obrigado. Frank Clark no AFC Championship contra o Patriots há 2 anos atrás. Então, assim, o Kansas City Chiefs tinha tudo para fazer esse contrato, faz muito sentido. Eu só tem que largar um porém aqui para a gente se diferenciar um pouco de todo mundo que está falando que o negócio é 100%. Eu não vou dizer 100%, vou dizer 90%, e eu explico por quê. Já existiram outros contratos de 10 anos na NFL para quarterbacks antes. 10 anos ou mais. O do McNabb foi 12 anos, por exemplo. Se fizerem a pergunta de quantos deles jogaram os 10 anos ou mais desse contrato, a resposta é nenhum. Nenhum. Seja por lesão, seja foi substituído por outro próximo quarterback. Então, assim, é muito interessante ver o que vai acontecer e eu vou um pouquinho na contramão da história de que vai ceder um precedente, vai botar um precedente para próximos quarterbacks serem pagos assim. Não. Dak Prescott pode ficar sentado, pode ficar tranquilo, isso não tem nada a ver contigo. Se o Dak Prescott está ouvindo esse podcast aqui em português, te acalma que não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. Porque é o seguinte, é um caso à parte. E existe uma razão de por que esses contratos de 10 anos para quarterback não existiam desde 2005, se eu não estou enganado. Porque existem lesões, existem vários fatores ao longo dos 10 anos que fazem com que o quarterback não vá ser pago esses 10 anos. Por exemplo, acho que é o Dante Culpepper, ele jogou 3 anos dos 10 anos dele de contrato e os 7 anos depois foi sendo pago por nada. Então, assim, existem razões. O Michael Vick, obviamente, é um caso à parte também, porque foi meio que preso, assim. Sim, mas sempre acontece alguma coisa, né? Mas sempre alguma coisa vai acontecer. Se tem um cara que vale a pena correr esse risco, e eu estou de acordo com isso, e quem sou eu para apoiar a decisão do Kansas City Chiefs, né? Mas assim, que eu digo que foi uma decisão acertada, é o Patrick Mahomes. Ele só deu indícios de que a decisão foi acertada. Mas existem milhões de fatores que a gente não consegue pensar agora aqui, nós 5 aqui pensando o que faria, não sei. Vai acontecer alguma coisa. Eu duvido que ele jogue esses 10 anos. Duvido. Acho muito, muito difícil mesmo.
Mas como está agora, como as informações que a gente tem agora para esse podcast aqui, decisão acertada, o Mahomes e o Kansas City Chiefs vão provavelmente ganhar uns 4 Super Bowls. Estou torcendo por ele, o cara é dentro e fora de campo excelente, mas existe um porém aí de que a gente não controla o que acontece fora de campo, não controla o que acontece dentro de campo em termos de lesões. Acho difícil ele completar esse contrato. Agora, só para finalizar esse início, Bidu, o motivo que o Kansas City Chiefs fez esse contrato é o seguinte: é para o Patrick Mahomes não virar free agent, não virar mídia em cima, tá acabando o contrato, vai ser um contrato de 2 bilhões, vai ser um contrato de 5 bilhões agora. Não vai ter isso, vai ter uma reestruturação do contrato, porque o Mahomes não vai ficar vendo o Kirk Cousins assinar com o Jaguars daqui a 2 anos por não sei quantos milhões e vai ficar quieto. Não é assim que funciona. Ele vai, com certeza, reestruturar esse contrato aos poucos, ao longo dos anos, vai reestruturar de acordo com o salário médio de um quarterback, franchise quarterback e tal, mas por debaixo dos panos, longe da mídia. Isso é tudo para não ter aquele bidding war, que eles chamam, que é uma guerra de leilão. Quem paga mais? Um leilão, obrigado. Um leilão pro jogador, como fizeram com o Peyton Manning quando ele saiu do Colts, ou fizeram pro próprio Kirk Cousins. Então é só para isso não acontecer. Não, e também eu acho que, assim, como você falou, é uma forma do Kansas City Chiefs não se preocupar com o melhor jogador do elenco. Então ele tem menos pressão para renovar com peças fundamentais que cercam o Mahomes ao longo dos próximos anos. Ele já tem um contrato com o quarterback dele de 10 anos. Então, assim, reestruturação, você consegue discutir tranquilamente depois, sem o risco de, vai sair, vai ter até tal dia para fechar, senão ele vai para o free agent, você vai pegar outro, vai testar o mercado, não. Então aqui, Mahomes, você consegue fazer o time em volta dele. Eu acho que isso aí foi muito acertado também. Bidu, só para finalizar aqui, que eu sei que eu me estendi um pouco, mas só para finalizar esse início aqui, existe um outro porém, assim, porém, quando eu falo porém, não é porque eu estou dizendo que eu sou contra se eu fosse torcedor do Kansas City Chiefs, nem um pouco, nada a ver com isso, mas existe um porém que é assim, hoje o Patrício Mahomes, ele tá numa situação ideal, ele tem o melhor play caller da NFL no Andy Reid, ele tem o Eric Bieniemy, que é o coordenador de ataque, que tem uma junção de mentes com Andy Reid e com o próprio Mahomes. Ele tem receivers top 5 da NFL, ele tem um novo running back, ele tá assim, ele tem uma linha de ataque muito bom, ele tá numa tempestade perfeita para ganhar 3-4 Super Bowls. Travis Kelce. Travis Kelce, perfeitamente. Então, ele tá numa tempestade perfeita para ganhar Super Bowls nos próximos 3-4 anos. Show! Só que isso não vai continuar. Daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, Tyreek Hill vai sair, porque não tem como pagar todo mundo. O Travis Kelce vai sair, porque não tem como pagar todo mundo. Isso vai acontecer. Isso quer dizer que eles não deveriam ter pago o Patrick Mahomes? Não quer dizer. Mas isso quer dizer que talvez não precisasse ter 10 anos? Talvez. Se tem um cara que vale correr esse risco, é o Patrick Mahomes. Mas existem perguntas aí. E você, Hulk, o que você achou desse contrato milionário de $500 milhão para o Patrício? Você acha que foi um recorde, né? Recorde de todos os esportes, como o Luberg bem citou. Todos os esportes. Aquele negócio de dizer agora se é acertado ou se não é a mesma coisa que o Berg falou. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas, realmente, se for para ser alguém recebendo esse contrato, é o Mahomes, que é a cara da NFL agora. Se fosse pegar uma pessoa para ser o ícone, não é o Lamar Jackson, que é a capa do Madden agora, que estourou agora. O Mahomes é o futuro da liga. É o cara que, assim, realmente, se o Chiefs tem ele, a melhor estratégia mesmo é garantir e falar, meu filho, você vai ficar aqui para sempre, faça sua carreira aqui, pode ficar tranquilo, e a gente vai... Um aspecto que a gente não citou aqui ainda é a possibilidade do Chiefs poder planejar o cap em volta do quarterback, que normalmente é a peça que mais gasta dinheiro do cap, e eles já têm mais ou menos um orçamento de quanto eles vão poder gastar no time em volta dele, quanto eles vão poder fazer o Mahomes ganhar, entendeu? Cara, eu acho... Deixa eu só comentar um negócio. Eu acho que essa observação do Hulk, para mim, é perfeita. O nome disso é previsibilidade. O que o Chiefs fez foi ganhar previsibilidade para pelo menos não os próximos 10 anos, porque o contrato vai ser reestruturado, ponto. Com certeza. Só que
segundo, terceiro, quarto, quinto ano, os caras já sabem quanto eles vão gastar com QB. Isso é perfeito. O que o Hulk falou é previsibilidade para você olhar teu cap para daqui a 2, 3, 4 anos, com quem eu vou renovar, com quem eu não vou renovar, vou fazer rebuild, como é que eu vou fazer. Perfeito. Sim. Com certeza, muito Padre. E eles vão também. eles vão se ligar enquanto os outros franchise quarterbacks estão assinando, porque o Kansas City vai ver daqui a pouquinho, franchise quarterbacks estão assinando, portanto, a gente vai ter que reestruturar esse contrato do Mahomes. Beleza, mas é a previsibilidade que tu falou. Mahomes não vai ser free agent, no sentido assim, não. Se não pagarem o que eu quero, vou embora. Não. Reestruturamos. Vamos conversar tudo por debaixo dos panos, sem mídia. Exatamente. Isso é toda a diferença, toda. Sim, essa questão que eu ia falar mesmo, que é importante dizer assim, que a gente não espera que esse contrato se mantenha do jeito que está durante esses 10 anos. Porque aqui, assim, olhando por alto, assim, o Mahomes só ganha acima de 40 milhões, olha só, em 2022 ele está com 31 milhões por ano, o cap hit. Eu tô calculando pelo cap hit, que aí soma o bônus com o salário dele, soma tudo que ele ganha, né? Aí 2022 é 31 milhões, aí só em 2023 que vai para 42. E se a gente parar para pensar, o Kirk Cousins agora já ganha 40 milhões, sabe? Então, exatamente. Pô, não tem como você falar isso. Aí, por outro lado, ele continua ganhando na base dos 40 milhões de cap hit por mais vários desses anos do contrato, que eu acho que deve ser reestruturado pelo próprio mercado, que é, naturalmente vão chegar os Dak Prescott da vida aí, e outros QBs medianos ganhando a mesma coisa, e uma hora eles vão ter que reestruturar isso. Mas o importante é que eles têm a base para calcular, eles têm uma estrutura já fixa para poder calcular aí e montar o time em volta. Perfeito. E não ficar aquela coisa que ficava com o Drew Brees, era um exemplo, que, por exemplo, a gente sabe que o cara vai ficar em New Orleans, mas chegava um ano antes de vencer o contrato dele, a mídia já fazia aquele media circus, né? O circo da mídia. Fica em cima lá do cara perguntando o que vai acontecer, como que vai assinar, e o cara tá só assim, cara, vai falar com o meu agente lá, meu empresário, porque eu só tô aqui para jogar, não quero saber disso. Aí com isso o time já impede isso de acontecer com o Mahomes. Que, tipo, sim, não rola essa pressão em cima do jogador. Ele já é nosso e todo mundo tira o olho, né? É isso. Fala, o Berg, queria falar. Não, o Hulk citou um nome aí muito importante, que aí sim tem um precedente, botou um precedente na mesa, que foi o Kirk Cousins. O salário do Kirk Cousins no Vikings botou um precedente na NFL. E aí, duas razões. Primeiro, porque nunca nenhum jogador, quarterback, obviamente, mas nunca nenhum jogador tinha recebido 60 milhões garantidos. Nunca tinha tido tanto dinheiro garantido num salário quanto o Kirk Cousins teve no Vikings, o primeiro salário dele, na contratação dele do Vikings. Salvo engano, foi tudo garantido, não foi? Não, eu acho que era mais, mas 60 milhões do contrato era garantido. Posso estar errado, Bidu, mas eu acho que era 60 milhões, eu sei que era 60 milhões garantidos, eu não lembro se o contrato todo era 60 milhões. Só que o que acontece? Não, acho que era mais o contrato, muito mais que 60, mas 60 eram garantidos. E por que esse caso, sim, é botar um precedente na NFL? Porque é o Kirk Cousins. Kirk Cousins é um quarterback top 10 da NFL, top 10, top Talvez. 12, top 8, top 20. Dá para discutir qualquer um número desse que eu falei. Não dá para falar do Mahomes. Mahomes é top 1, top 3, assim, mínimo que você pode falar de top do Mahomes é top 3. Qualquer pessoa que viu algum jogo pode falar top 3, assim, assim, top 3 ou menos, né? Ou top 2, top 1. Então, não existe esse precedente que eu tenho muito ouvido falar na mídia, falando de, botou um precedente, agora os contratos novos vão ser assim. Não vão. Não vão. Se tu for um cara que no teu segundo ano de carreira tu é MVP, quebra o recorde de touchdowns e terceiro ano tu ganha MVP do Super Bowl, aí vamos começar a pensar. Aí pode ser. Botou um precedente para esse nível. Aí sim. Até vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que o do Lamar Jackson, quando vier, vai ser um contrato de 6 anos. Só uma polêmica que eu vou largar. Acho que vai ser um contrato de 6 anos, porque o risco de lesão dele é mais alto. Mas, enfim, eu acho que esse precedente que estão falando muito não se aplica, porque o Mahomes é Mahomes. Ele veio, que nem o Hulk muito bem falou, ele é a cara da NFL agora. Ele é o quarterback top da NFL, ele é muito novo, ele tem um canhão. 24 anos. 24 anos, cara. Ele tem um canhão no braço, ele tem a cabeça, não existe, assim. Ele é móvel, não tem o que falar.
Uma coisa assim também que tem que pensar é que você falou, obviamente o contrato vai ser estruturado. Mas enquanto hoje o contrato equivale, sei lá, vou chutar aqui, acho que é 30% do cap do Kansas City, 30 e poucos por cento, o cap da NFL aumenta a cada ano que passa. É óbvio que esse ano vai ter por causa do Covid e tal, porque tem a ver com a receita que a NFL gera, mas daqui a 5 anos o cap pode ser o dobro que é hoje. Então, os 45 milhões vão ser, ao invés de 30, vai ser 15% do contrato. Que é toda certeza, excelente. Bidu, muito bem Você falado. monta um time em volta do jogador e faz um time bom. É óbvio que vai ser estruturado, óbvio que você falou, Berg. Na medida que outros players vão assinando contratos maiores e esses players não fizeram 1/10 do que o Mahomes faz, obviamente vai ser reestruturado o contrato. Mas eu acho que, assim, hoje tá caro, entre aspas, mas daqui a pouco esse contrato não vai ter tanto impacto no cap do time. Claro, de acordo. E outra, uma coisa muito importante. Andy Reid tem 62 anos de idade. Tem muita lenha para queimar ainda na NFL. Então não é como se ele tivesse muito hambúrguer para comer, né? 72. Cheeseburger. Não é como se tivesse 72 anos querendo se aposentar. Deixa eu só me intrometer que você, antes você falou do Andy Reid como sendo o melhor play caller da NFL. Assim, eu sou fã do Andy Reid desde a época do Eagles, assim, sempre gostei dele, torcia por ele. E acho que ele ficou até com um resquíciozinho assim da carreira de tipo assim, cara, eu não consegui fazer o que ele queria, né? Só faltou o Super Bowl no Eagles. Então agora ele tem a chance de fazer esses 10 anos dele, né? Mas enfim, o que eu ia falar é que eu acho que é controverso o negócio de chamar ele de melhor play caller da NFL. Porque acho que na minha opinião, muita gente seria contra na hora de falar que em clutch moments ele não teve manejo do tempo, algumas coisas do tipo. Com certeza. E comparar com o Belichick, pra mim, não entra na mesma... Não, com certeza. Eu tô dizendo assim, pra ataque, jogada de ataque, na minha opinião, quanto ele a confecção de playbook, eu até acho que pode ser, assim. Acho que as jogadas são muito interessantes. O cara é um gênio mesmo de ataque, enfim. É muito experiente, né? Realmente é um técnico que a gente não tem como falar mal, né? Mas é um técnico top de... Sim, um cara que conseguiu levar a McNabb pro Super Bowl, pô. E o Eagles trocou ele pelo aquele fera lá do... Como é que é? De USLA? O McNabb, inclusive, foi um dos... O McNabb foi um dos 5 desde os anos 2000 que receberam os contratos de 10 anos que não... Ele recebeu um contrato de 12 anos e jogou 8 anos desses 12. Foi quem? Foi o McNabb... McNabb, Dante Culpepper, que jogou 3 dos 10. Brett Favre. Que jogou 7 dos 10. No quarto ano já estava draftado o Aaron Rodgers. Isso. E Dante Culpepper, que jogou 3 dos 10 anos. Vic foi preso. Vic foi preso no terceiro ano. E o Drew Bledsoe. Drew Bledsoe que machucou e entrou com ele. Drew Bledsoe. E chegou o Tom Brady. Isso, 2 jogos. Assinou um contrato de 10 anos, jogou 2 jogos, tchau, contrato. Só pra esclarecer, a gente não tá comparando o Mahomes com o Drew Bledsoe, não tá comparando com o McNabb, com o Dante Culpepper, nem com o Brett Favre. Não estamos fazendo isso. Mas nem com o Michael Vick, pelo amor de Deus. Nem com o Michael Vick, pelo amor de Deus, com certeza. Porque o Mahomes gosta de cachorro e tal. Mas o ponto é que o Mahomes é muito incerto, acima dele. Né? Você pode assinar contrato, mas o futuro é sempre incerto. Exatamente. Quando assinaram com o Vick, ninguém sabia que ele fazia briga de cachorro. Ninguém sabia que isso ia ser um problema. Rinha de cachorro. Qual o problema que estoura e qual o problema que não estoura. Porque tem olha, a gente não sabe. Nada. Exatamente. A gente não sabe. O Mahomes pode ir todo off-season, ele pode ir pro Alasca caçar baleia, assim, proibido, ninguém sabe. Mahomes vai participar de um clube da Lua. Isso, brigar com panda em extinção na China, a gente não sabe. Não sabe, pode ser. Eu acho que tem um ponto em relação a esse contrato que a gente também não esqueceu de comentar. Óbvio, vai ter reestruturação, mas a gente também pode pensar que o Mahomes pode ter o mesmo pensamento que o Brady teve, de não pedir tanto mais e montar também. Dar mais para os jogadores em volta, para fazer a história, tentar passar a história do Brady. A gente não sabe qual é o objetivo dele. Também, que é um contrato bem team friendly, né? Amigável pro time, assim. É tipo assim, deixar um espaço para poder deixar os jogadores bons em volta dele, né? Porque se fosse só para ele ganhar dinheiro, ele não teria assinado, né?
Exatamente. É muito mais pro lado do Chiefs do que pro dele esse contrato, né? Na verdade, o contrato é bom para os dois lados. O contrato é bom para os dois, cara. Assim, eu acho que esse contrato calhou. Não, mas o ponto do Hulk é muito interessante, de que é mais pro lado do Chiefs, porque... Desculpa, Hulk, rapidão. Por que isso? Porque é a questão da Previsibilidade. O que acontece? Se o Mahomes tivesse um contrato de 3 anos, ele ganha mais um Super Bowl, aí chega em outro Super Bowl, perde, outro MVP, aí ele chega no 4º ano que ele vai renegociar, o leverage, a alavancagem nessa negociação que ele tem é surreal, é um troço surreal. Então só o que eu quis dizer, pro time. não foi que não é bom para ele, bom para ele, porque todo mundo tá vendo que o cara tá com um contrato de $500 milhão de dólares. De qualquer forma, ele vai ganhar muito dinheiro, mas a questão é que do jeito que os contratos são estruturados atualmente na NFL, geralmente de 4 a 5 anos, provavelmente, o Mahomes teria ganho mais dinheiro se ele fosse negociando de 4 em 4 anos. Mas com certeza. Aí faz um de 10, que é mais team-friendly do que para ele, ganhar dinheiro. Isso que eu quis dizer. É bom com certeza. Ele, mas ele poderia ter ganho mais se fosse de outra forma, né? Com certeza. Com certeza absoluta. E agora eu pergunto para você, o que vocês acham disso? Concordo que o Mahomes merece isso? Você acha que o salário foi exagerado? Deixa nos comentários aí que a gente vai responder, tá bom? Aquele abraço e vamos pro próximo segmento.